Olá, a gente hoje está aqui juntinhos para fazer uma revisão do que a gente já tinha falado e feito. Mas eu não consegui fazer, eu não consegui definir uma ideia, eu tinha tanta ideia que eu não consegui escolher. Isso é o processo criativo, isso acontece não só com vocês, acontece com a gente também e com os artistas. Esse tipo de dúvida, esse momento, será o que eu faço agora? Mas eu preciso de ter todos aqueles objetos que eu vi. E as referências são fundamentais. O que a gente idealizou já é difícil conseguir colocar em prática, igualzinho. Porque na prática é bem diferente. E esse é o grande desafio. A parte mais interessante de um processo criativo é quando a gente idealiza e vai encontrando maneiras de driblar todas as dificuldades. Criar isso é solucionar. Então, nada melhor do que você ter tido dúvidas e conseguir superá-las. Se você ainda não fez essa nossa ideia de criar esse universo, esse mini mundo, eu trouxe hoje umas novas dicas e novas sugestões. Também eu quero falar mais uma coisa. Você já experimentou usar simetria numa composição? Usar uma tesoura, um pedaço de papel dobrado ao meio e ir recortando, criando imagens e cenas, imagens de árvores como essa, cenas de paisagens. Fique de olho, porque muitas são as possibilidades. Na verdade, elas são infinitas. Você pode usar a simetria e fazer uma composição super fácil, criando cenas de paisagens com prédios, com árvores, com construções, figuras humanas, e usar também a assimetria. É quando os dois lados não são iguais. Mas deixa eu falar uma coisa. Por falar em plano B, plano C, plano D, olha o que tem aí nesse vídeo, o que aconteceu aqui para eu preparar essa aula. Vou contar um pouco. Lá fui eu, bonitinha, e falei, eu vou mostrar para os meninos novas possibilidades, porque não precisa ser só no pote. E aí, tem tanta coisa legal, eu quero mostrar para eles. Aí fui, recebi, ganhei um objeto que veio numa caixa. E a caixa era bem interessante. Eu guardei a caixa para poder fazer com vocês, recortar. Fiquei uns dias guardado. Olha aí o que aconteceu. Olha que surpresinha. Agora. Plano C. Então, o que fazer agora? O que eu fiz? Eu pensei, planejei novas maneiras de realizar o que eu tinha em mente. Consegui fazer a mesma coisa igualzinho? Não, eu fiz melhor. Eu trouxe novas ideias, eu criei coisa nova. E mais, olha só como Carol planejou trabalhar simplesmente com o papel, usando a tridimensionalidade, usando palavras, elementos. E tem também nas nossas imagens a mesma técnica que Carol usou. Vocês podem olhar e relembrar. Olha só como dá para produzir uma cena, até uma maquete, até planos de paisagem, criando essa ideia desse ambiente. Com o quê? Com que tema? Lógico, com o tema que você quiser, porque a criatividade é sua. A ideia e a escolha, ela só pode partir da cabeça e do sentimento de vocês. A ideia e a reutilização, como fazer aquilo que é um simples papel, um simples objeto, se tornar algo especial, isso aí é a dedicação e o prazer em fazer. Olha só, eu tenho algumas imagens, eu sempre coloco referências, mas o olhar para as referências hoje vai ser um olhar diferente. Por quê? Vocês vão, a partir do que já tem feito, ou se não fez ainda, vocês vão buscar novas possibilidades. E se você já fez e foi super satisfatória a sua produção? A propósito, eu vi algumas coisas lindas e o mais legal, não tinha nada igual ao outro. Tanta coisa nova que me inspirou também, me inspirou muito. Eu vi muita produção interessante, com paisagem, composições dentro de um espaço aberto, vi objetos que pareciam uma vasilhinha plástica, mas quando foi montado, eu não conseguia nem definir se aquilo realmente era um potinho simples, sem tampa, mas ficou de uma beleza, um encanto, uma delicadeza. Pote deitado na horizontal, muito show, composições abertas. Vamos observar um pouquinho algumas referências que eu deixei para vocês?
Olha como isso é fácil e muito legal. Vocês vão conseguir fazer de uma maneira muito tranquila. Então, utilizem as técnicas que vocês já conhecem, como essa de dobrar um papel, simplesmente fazer pequenos cortes e colocando as figuras. Vale recorte de revista, imagem que você queira desenhar e colocar. Fica muito bacana. Agora é com Carol, aproveitem! Olá galera, tudo bem? Aqui é Pro Carol e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre um jeito de criar coisas. E a gente vai falar um pouquinho também de poesia. Então eu trouxe 2 convidados muito legais hoje para falar sobre como é o processo de começar a criar, que é difícil até para os artistas mais experientes como Ferreira Goulart, e como funciona isso para o Arnaldo Antunes também. Como ele é um artista que passeia por diversas linguagens. Ele escreve livros de poesia, ele faz artes visuais e é um cantor também, né? E essa sou eu, versão dobradura de papel. Vamos lá. Quando você vai escrever o poema, você não sabe o que vai escrever. Você apreendeu alguma coisa de estranho, né, que a surpresa daquele momento te passou. Agora, o que você vai escrever, você não sabe, porque não está escrito. Compreende? Aí na página em branco. Tenho esse gosto pela coisa lúdica com a linguagem. Eu fico trabalhando e retrabalhando. Não sou aquele artista que escreve e já sai pronto. Eu fico remontando o jogo. Que não é o que não pode ser que... Eu gosto disso. Eu também nunca me senti muito especializado, sabe? Eu faço livros de poesia, shows, artes visuais. Dizer que não é o que não pode ser. Esse livro OE que eu fiz é um livro objeto, né? Tem essa coisa de essa viagem com poesia visual e tal, só que trabalhando com o traço, com a espessura do traço, com um tipo de trabalho com a caligrafia, de trabalhar o sentido através de uma entonação gráfica, que nem a gente tem a entonação da voz. Eu convivo muito bem com a coisa. Como estamos em isolamento, a cena que eu mais vejo é a minha janela. Então eu escolhi isso como um objeto para fazer poesia visual. Não é um texto muito grande, eu fiz um texto pequenininho, na verdade é só uma palavra. Mas eu me aproprio da forma do papel para conseguir falar sobre isso, né? Então a gente vai precisar de um papel, que pode ser um ofício comum, e vai fazer uma dobradura no meio, bem certinho. Primeiro eu acerto as pontas do papel e vou do meio para fora. Isso me ajuda a fazer com que a dobradura fique muito certinha. Depois, com a caneta ou um lápis, eu vinco o papel para ele ficar mais definido ainda. Coloco de lado e pego um outro papel. Eu usei um colorido para fazer um fundo. Vocês vão ver como vai ficar. Eu acho que cria um contraste interessante. Começando pelo verde, mas que depois eu desisti do verde porque ficou com cara de cartão de Natal. Mas é uma boa ideia pro cartão de Natal. Aprendam a fazer direitinho o que dá pra fazer pra dar de presente pra um monte de gente. Um cartão super exclusivo, personalizado. Todo mundo vai gostar. De novo, acerta as pontinhas, segura firme do meio pra ponta. Pronto, certinho. Um vinco só pra ficar mais bonito. Às vezes um papel tem um tamanho um pouquinho diferente do outro, mas nada que atrapalhe muito. Depois a gente pode fazer um ajuste, que a gente chama de refilar, né? Que é cortar esses pedacinhos que sobram. Mas isso não é muito preocupante, não é uma coisa muito necessária não. Só pra ficar com um acabamento melhorzinho. Aqui eu medi 5 centímetros, em cima e embaixo.
essa parte tem que ficar bem retinha. Senão ele fica esquisito, assim, meio desengonçado. Uma dica importante para vocês é que não deve passar essa linha que a gente riscou agora da metade da largura do papel. Se a gente passa, ele fica meio folgado e sobra para fora. Eu consegui resolver dobrando um pedaço que sobrou para dentro e fazendo uma nova entrada. Mas talvez num papel mais molinho que esse é um canson de 180 gramas. Talvez num papel mais molinho isso não dê certo. Então fiquem atentos. Esse risco, o maior risco que você fizer, não pode passar da metade da largura do papel, beleza? Se for menor, pode ser qualquer tamanho. Não tem muita regra, não. Eu fiz como se fosse uma diagonal, não fiz tudo do mesmo tamanho, porque o meu tema são as casinhas que eu vejo aqui, e são uns morrinhos, então eu escolhi fazer um morrinho de casas. Agora, marcar o limite que eu vou cortar. Essa parte a gente não corta, a gente só vai cortar as linhas que riscamos na horizontal. Na vertical não pode cortar. Essa parte vai ficar dobrada e vai juntar o pedaço que vai ficar com volume da folha que vai segurar ele. Agora é hora de cortar. Tá vendo? Desse jeito. Só as linhas horizontais. Até o limite que não tá marcado. Dobra para um lado. E tem que ficar um sim, um não. Porque esse que a gente não dobrou vai servir de apoio pro cartão. Quando a gente abre ele, é só colocar os pedaços pra fora. Tá vendo que fica com cara de árvore de Natal? É uma ótima opção. Mas eu quero que ele fique um quadradinho, igual uma casinha. E agora esse outro pedaço que ficou, que eu cortei muito grande, mas que eu vou consertar dobrando um dentinho pra dentro. Tá vendo? Sobra um pedacinho de nada. Eu marquei, dobrei um pouquinho mais pra dentro além da marca. E botei pra dentro, fazendo como se fosse o contrário do que foi feito antes. Tá vendo? Ficou um dentinho. E pronto. Eu troquei por uma folhinha laranja, que eu acho que combina mais com as casinhas que eu vejo daqui do que o verde. O verde é muito natalino. Principalmente agora, né? No fim do ano. Agora passa a cola. Eu gosto da cola bastão nesse tipo de trabalho, porque ela não molha muito o papel e não enruga.
Apesar de que minha cola tá mais molhada do que seca. Mas vai com calma, vai espalhando direitinho, que aí ela não fica enrugada. Na parte que eu não dobrei pra dentro, eu passo cola também, que isso vai me ajudar a deixar o cartão mais firme e não vai ficar soltando. Posiciona certinho e vai colando devagar, ajustando as pontas para sobrar o mínimo possível. É importante também ter sempre um paninho assim para limpar a mão, porque é impossível mexer com cola e não sujar a mão. E aí, às vezes, pode manchar o papel com a sua mão melada de cola. Que a minha já tá, vocês vão ver que eu vou ficar um tempão limpando a mão. Eu vou até adiantar esse pedaço que eu fiquei limpando papel, porque ninguém merece ficar vendo isso. Viu que eu sujei tudo? É bom lembrar do que o Ferreira Goulart disse lá no comecinho do nosso vídeo. Que às vezes é muito difícil começar, né? Porque é um papel em branco. Por exemplo, quando eu comecei a fazer isso aqui, eu pensei que cada quadradinho desse ia ser uma casinha e eu ia montar todas elas e elas iam aparecendo. Mas depois, com o corte que eu fiz, assim, só pra dar um pouquinho mais de dinâmica no meu quadrado, pra não ficar um quadrado assim sem graça, eu comecei a ver que pareciam letras. Por exemplo, esse me pareceu um A. E aí eu me empolguei. Cortei outro pedacinho e virou um S. Aí eu fui olhar no meu papel, né, se fazia sentido. É uma pena que o enquadramento não ficou muito bom, né? Mas depois você não viu o resultado. E que faz sentido você experimentando, testando, botar um pedacinho de papel, botar um recorte. E a composição vai aparecendo e vocês vão vendo o que é que acontece com o de vocês. Eu acho que vale a pena pensar nas coisas que estão à sua volta, nas coisas que você ia gostar de dizer. E ela vai aparecer, vai dar tudo certo. Pronto, achei o que eu queria, já colei logo, pra não ficar confusa depois com as coisas que sobrarem. E eu achei interessante também que, mesmo que essa coisa seja um acaso, a gente pode pensar num significado para ela. Essas letras que eu fui fazendo aos poucos, a partir de um quadrado, que ela é mais gordinha, assim, pesada, né? Ela também pode simbolizar essa coisa sólida que é uma casa, que é uma construção. Não é uma coisa que flutua, na maioria das vezes, a menos que seja feita por Niemeyer, né? Mas o normal é que ela seja mais pesada, mais firme.
E aí, a letra que eu acabei escolhendo faz sentido com o que eu tô falando sobre essa construção. Agora ficou melhor de ver, né? E tem uma dinâmica, um movimento, né? Pelo que a gente vai lendo, assim, casa. E aí eu continuei pensando, né? Como compor essa imagem dessa palavra dessa forma. Eu peguei alguns recortes de outras figuras que eu encontrei em livros de ilustração ou revista e colei. Mas olha como fica interessante essa forma. Eu acho muito divertido fazer isso. Coloquei um passarinho, que também foi recorte de livro, um livro antigo que tinha aqui. Que eu achei essa ilustração bem legal. Principalmente porque o passarinho tem essa coisa, né, de ser ninho, de ser um bichinho que constrói sua casa, né? Escolhi essas cores porque achei que faziam sentido com a minha ideia. E meu poema ficou assim. Escolhi mais 2 bichinhos para compor, um caramujo que carrega a casa nas costas, uma tartaruga que também mora no seu casco, e fiz várias casinhas uma em cima da outra, experimentando essa coisa gráfica, né, da linha, do quadrado, do cheio, do vazio. Na frente coloquei esses tijolinhos, que eu acho que fazem sentido. Parece uma paredinha, né, uma janela, Por hoje é só, galera. Um beijo. Até mais. Então, espero que vocês se divirtam muito fazendo esse trabalho. Aproveitem tudo que Carol trouxe para vocês, referências de poesia, artistas falando como eles criaram e a dificuldade que eles têm. Então, um super beijo e a gente se encontra. Quero ver todo mundo produzindo, tá?